Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Mariana Souto-Maior, que vai falar um pouco sobre o trabalho dela e também, acredito, da revista Teatro Situado e o coletivo Terra em Cena. A gente vai começar, então, a partir da apresentação da Mariana. Como a gente vai assistir um vídeo que vai ser transmitido pela Simone, depois a Mari já vai assumir a palavra, eu vou fazer uma breve apresentação da Mariana, já agradecendo a presença, claro, como palestrante e, obviamente, a revista e o Terra em Cena como co-organizadores também desse evento e desse curso, né? Então, a Mariana Maior, que eu tenho a honra e o prazer de apresentar, é atriz, pesquisadora e professora de teatro, doutora em artes cênicas pela ECA, USP. Atualmente é integrante do Laboratório de Investigação Teatro e Sociedade, pós-doutorando do Departamento de História Social da FEFELESH USP, e organizadora de Teatro Situado, revista de artes cênicas com olhos latino-americanos. Então, obrigada, Mari, e passo a palavra para você. Muito obrigada, Pri. Quero agradecer muito. A gente vai. Eu vou falar e a gente já mostra, ou talvez dê um tilt, né? Bom, quero agradecer muito, né, a essa organização coletiva desse curso, a Priscila, o Rafael, todo o coletivo Terra em Cena, a Cecília Boal. Eu estou aqui representando a revista Teatro Situado, tenho mais duas companheiras argentinas, um pouco pela dificuldade da língua, que elas não estão presentes nesses primeiros encontros em português, mas nos dois últimos, né, que vai ser sobre teatro argentino, elas estarão, a Mariana Zreter. O meu som tá baixo, é isso? Não? A Mariana Zreter e a Julieta Greenspan. E a gente pensou nisso, nessa dinâmica, né? Agora, já que o Lauro não está presente conosco ao vivo, a gente exibir esse final do programa, que é ele falando sobre a feira, e depois eu quero fazer uma apresentação rápida, destacando alguns pontos do texto, né? E talvez depois falar um pouco da revista, por último, não sei. Não tem uma relação direta, né? Mas aproveitar o debate para o líder. Obrigada, Simone. Bom, vou soltar, deixa eu só autorizar aqui, o pessoal está entrando. Se tiver ruim, vocês me avisem. De opinião de uma feira, com diversos dramaturgos, foi você. Eu queria te perguntar se era verdade. É verdade que foi você? Eu juro por Deus que é verdade. É verdade? Não, nós estávamos numa reunião, numa espécie de reunião convocada pelo SESI, Serviço Social da Indústria. Osmar Rodrigues Cruz era o responsável pelo teatro do SESI. E ele nos percebeu que naquele momento, 1968, naquele momento nós estávamos todos distantes dos outros. E nós não nos falávamos mais. Plena ditadura militar, não é? 68 é o ano do AI-5, não é? Mas foi bem um pouquinho antes do AI-5. O AI-5 foi em dezembro, a nossa reunião deve ter sido no início do segundo semestre. Então, o Osmar Rodrigues Cruz percebeu que nós estávamos todos afastados um do outro, não nos falávamos mais, angustiados e solitários. Então, ele resolveu fazer um encontro de autores do Teatro Paulista com os diretores. Então, reuniu no Teatro Popular do SESI, numa sala do Teatro Popular do SESI, reuniu o grupo e tivemos a oportunidade de nos encontrar. Nessa reunião, eu levei para essa reunião uma ideia. Eu tinha vontade de escrever uma peça curta e integrá-la com um espetáculo em que outros autores paulistas ou brasileiros, eu preferia até falar brasileiros, porque não eram todos paulistas,
tivessem pecinhas também curtas e que pudéssemos fazer um espetáculo, não é? Um espetáculo se chamaria qualquer coisa como Os 7 Pecados Capitalistas. Eu partia dos 7 pecados capitais e ia para os capitalistas, que é realmente o nosso maior pecado capital. Então, com isso, eu levei uma ideia e coloquei na mesa, e o Boal estava sentado na minha frente. Lembro-me muito bem disso tudo, é impressionante. O Boal estava sentado na minha frente, era um L, a mesa era um L. Eu estava sentado na base do L, né? Na base do L, outros estavam na parte mais longa do L, e eu estava diante do Boal, que estava também do L do outro lado. Ficou absolutamente impossível entender, não é? Mas foi assim. Então, eu disse, olha, eu tenho uma ideia, vamos fazer os 7 pecados capitalistas, cada um escreve um episódio, e nós encenamos isso, vamos fazer isso a Ruth Escobar tinha vontade de fazer isso, falei antes com a Ruth Escobar. E ela disse que pus o teatro à disposição, que ela achava a ideia muito boa. Imediatamente o Boal, que é bastante hábil, esperto e rápido, disse assim, o Arena faz. Assim mesmo, o Arena faz. Eu falei, opa, que coisa boa, o Arena faz. Só que podemos usar o Teatro Ruth Escobar, que é maior, tá certo? Tinha 2 salas lá. Tinha a sala Gil Vicente e o Galpão. Nós íamos para a sala Gil Vicente. E o Galpão era a sala onde estaria uma peça do Chico Buarque, uma peça dirigida pelo Zé Celso. E nós iríamos, então, para o Teatro Gil Vicente, né, a sala Gil Vicente, com várias peças. O Boal imediatamente armou isso tudo, quando eu vi já estava armado. Então o Boal fez a lista dos autores, nós fizemos juntos, eu lembrei de um autor, ele lembrou de outro, né? E fizemos uma lista. Nós falamos, vamos fazer uma reunião, então, digamos, na próxima segunda-feira no Arena, complementar essa reunião no Arena, onde eu vou ter uma coisa já mais bem estruturada e mais completa. Tá bom, na segunda-feira nos reunimos no Arena, na Arena, e realmente ele já vinha com uma coisa bastante completa. Ele vinha com 6 autores, não é? Os 6 autores que tinham participado dessa reunião do Teatro Popular do SESC. Deixa eu ver se eu lembro todos, não é? Só vou esquecer de mim mesmo, mas no final você me lembra. Que é o seguinte, era o próprio Boal, né, como autor, Guardieri, que estava na mesma reunião do SESI antes, Jorge Andrade, também estava lá, Braulio Pedroso, falta, qual já falei? Já, né? Eu, né? E tinha mais um. Plínio Marcos, pô. Como é que eu vou esquecer da Sua Excelência, o Plínio Marcos? Não esqueci, está aqui o Plínio Marcos. Então, estávamos todos esses 6 e íamos fazer cada um uma peça de 15 a 20 minutos para fazer o que ele chamou já prontinho, primeira feira paulista de opinião. Se não me engano, havia uma sugestão da Ruth para não enviarmos a peça para censura. Então, estreamos sem censura, num nível que chamamos de desobediência civil. O grupo estreava mesmo provocando, não tínhamos dúvida disso, estávamos provocando o status, ou seja, não aguardamos nem a liberação da censura. Por quê? Pouco depois que a peça estreou, 2, 3 dias depois, chegou o resultado da censura, vetando quase toda a peça. Sobrava apenas 16%, 16 páginas da peça estavam liberadas, de 60 páginas. A peça completa, com as 6 peças completas, compunham 60 páginas. Apenas 16 páginas
no meio daquelas 60, estavam liberadas, era um absurdo. Nós estamos mesmo dispostos a fazer uma provocação e cumprimos com isso de uma maneira bastante eficiente. Esse trechinho. Obrigada, viu, Simone? Bom, o ano passado, né, esse programa foi pensado primeiro como entrevista, o programa do Lauro César, como entrevista dele, e aí foi uma tarde de conversa. É uma pena mesmo que o Lauro não esteja aqui hoje, porque ele poderia falar, e ele gosta muito de falar, acho que ele contribuiria muito com o debate, né? Além de ser o autor da peça em questão que a gente vai debater. Mas foi uma tarde de conversa que a gente fez, eu e a Cecília, com ele, e depois a Cecília tinha falado para mim, você não quer dirigir o Líder? Acho que podia ter a peça, o Líder, né? Eu não sei se todo mundo aqui já teve contato com a peça, leu a versão integral. A primeira vez que eu tive contato com esse texto foi na organização do volume da Feira Paulista de Opinião. Eu faço parte do LIDS, do Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade, que foi esse coletivo que organizou o livro, e eu não tinha lido, assim, eu tinha lido acho que 1 ou 2 peças da Feira Paulista, não tinha muita ideia do que tinha sido esse evento, né? Não sabia o sentido direito desse evento, né, para a época. E tive contato com o material em 2015, quando a gente começou esse processo de investigação coletiva, que não se resumiu só a esse livro da Feira Paulista, mas também a outros 2 livros, um sobre o Mutirão e Novo Sol, que é uma peça feita também de forma coletiva por integrantes do Arena e que depois foi montada pelo CPC da Uni na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo e Minas Gerais, e também um volume de algumas peças do Vianinha, que o Oduvaldo Viana Filho fez para o CPC. E nesse volume aqui, né, que eu também estou em mãos, que acho que depois a gente vai ter um trabalho, né, coletivo de tentar fazer esses exemplares chegarem para todo mundo que quiser, eu fiquei responsável pelo cotejamento de texto, assim, fiz um trabalho muito técnico, inclusive, assim, um trabalho de pesquisa, de ir em arquivo, pegar todas as versões, tentar encontrar todas as versões e cotejar os textos. Então, e o Sérgio, que estava coordenando todo mundo, né, foi muito detalhista nesse sentido, assim. Eu lembro que faltava, acho que, uma versão da Receita, do Jorge Andrade, que não tinha como acessar lá no Centro Cultural São Paulo. Aí ele falou, não, sem essa versão a gente não vai publicar. E eu fui correndo lá no Centro Cultural São Paulo pegar toda a versão para a gente fazer o cotejamento. Então, foi a primeira leitura assim, que eu fiz da peça, de forma técnica, e também no conjunto, né? É claro, você tem noção do texto, tem noção do conjunto, mas quando você vai trabalhar com o texto do ponto de vista teatral, né? Pensando é uma leitura dramática que a gente fez, uma leitura simples, né? Inclusive, a gente nem se encontrou pessoalmente, eu chamei parceiros meus do teatro, trabalham comigo já há um tempo. Enfim, mesmo sendo uma leitura simples, nada, não uma montagem profissional, né, teatro, exige um nível de estudo, né, muito diferente. Então, para mim, reencontrar o texto foi incrível e perceber as dinâmicas desse texto, também em relação ao conjunto da feira, foi um processo de estudo né, teórico-prático muito interessante. E eu vou apontar algumas coisas aqui, né? Primeiro, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Líder é baseado numa notícia de jornal que saiu no mesmo mês que foi instaurado o golpe militar no Brasil, né? Então, uma notícia se eu não me engano, de 28 de abril de 1964. Uma notícia fresca, uma notícia reportagem, inclusive, de um jornalista que ficou responsável pela soltura
do Joaquim Romão, que é o líder, né? Que é esse personagem, o líder. É uma história muito interessante, assim, para não dizer trágica, que revela, né, o funcionamento da justiça no Brasil, a arbitrariedade de poder. O Joaquim Romão era um líder comunitário da praia de Tabatinga, em Ubatuba. Antes do golpe, ele tinha alçado a função de inspetor de quarteirão da praia por um delegado local, num acerto verbal, assim, oral, né? Não foi nada documentado. Ou seja, ele tinha a função de resolver alguns conflitos da comunidade, porque tinha uma postura de liderança comunitária. Depois disso, tem mais uns episódios, ele acaba, isso ainda antes do golpe, a Superintendência de Reforma Agrária, um projeto do governo Jango, foi até Ubatuba para organizar, um representante da Supra, né, para organizar um sindicato de trabalhadores rurais de Ubatuba, e numa assembleia com vários trabalhadores, o próprio Romão foi alçado a presidente porque ele era o único que sabia ler e escrever. Então tem esse outro fato que acontece na vida dele, né? E que ele não tinha ainda, acho que, muita noção do que estava acontecendo. E depois, com o golpe militar, isso é interessante pensar, né? A notícia é de 28 de abril, isso foi um processo muito rápido. Com o golpe militar, tem uma mudança nessa burocracia da delegacia policial ali da cidade. Algumas autoridades permanecem, outras saem. E aí o Romão vai ser preso, investigado. A alegação não é desordem, né? É subversão, né? Alegação de subversão. Mais ou menos essa é a história. Eu estou simplificando aqui porque a notícia já tem muitos meandros da história do Romão. E o jornalista que soltou essa notícia reportagem foi o responsável para lançar o caso à tona e para o próprio Romão ser solto. Num texto de apresentação aqui da Feira Paulista, o Lauro César escreve, além da peça, que ele escreve um pequeno texto aqui no livro da feira, e ele conta que ele, enfim, né, na época ele escolheu essa notícia para fazer a peça, e que uns anos depois ele encontrou com o Romão, um encontro do acaso, encontrou com o Romão não sei se propriamente em Tabatinga, agora não me lembro direito, e o Romão sabia que ele tinha sido um personagem de teatro, né? E aí, enfim, é um relato um pouco melancólico, né? E desse encontro, e também que revela um pouco dessas figuras, né? Acho que tem até um paralelo aí que dá para ser feito com Cabra Marcado para Morrer, né? Do Eduardo Coutinho, assim, né? Desses líderes políticos que passaram, né, por processos de repressão e arbitrariedade de poder. Tem uma história antes e depois do golpe militar, né? Eu quero chamar a atenção para alguns elementos dessa peça que o Lauro escolhe montar, escrever para a Feira de Opinião, que eu acho que tem elementos muito interessantes. Assim, primeiro, a escolha dessa notícia, né? Por que escolher essa notícia para ser representada e por que escolher uma notícia? Acho que isso remete a um modo de fazer teatro, a uma forma de fazer teatro, uma prática teatral, que depois vai ser trabalhada no Teatro Jornal pelo Boal, logo em seguida, inclusive, né? Tem o núcleo 2 do Arena, e depois o Boal vai teorizar a prática de teatro jornal no teatro oprimido. E é uma prática que remete a experimentações do teatro soviético, no período da pré e durante a Revolução Russa, e também o teatro alemão, né, a prática de agitprop, né, a utilização de notícias como matéria-prima para se fazer uma cena teatral. Então, acho que esse é um dado muito interessante, assim, de experimentação do Lauro César, que também se conecta a um período anterior ali, né? Então, ele escolhe uma notícia e acho que tem um ponto de contato com uma peça que eu mencionei anteriormente, Mutirão e Novo Sol,
que é de 60, 61, foi apresentada, né, 61, 62, que trata de uma rebelião de lavradores numa cidade do interior de São Paulo, também baseada numa notícia, né? E daí, para além da notícia, né, um coletivo de artistas vinculados ao Arena entrevistaram o líder dessa revolta presencialmente, tiveram esse relato, né, vivo, né, o líder que agora esqueci o nome, o Rock, né? Se não me engano é o Rock. E que nessa peça, escrita pelo Nelson Xavier, mas com colaborações do próprio Boal e de outros dramaturgos, eles utilizam essa forma julgamento, né, a forma tribunal, que também é uma forma de teatro político, né, que remete aos experimentos do começo do século XX, de teatro político do começo do século XX, e que expõe a dimensão pública, é uma forma muito interessante, porque expõe a dimensão pública do debate, né? Escolher essa forma para contar essa história. E essa forma também, tanto no mutirão, né, e no líder, o líder vai ser trabalhado dessa maneira, né? Essa história é contada através de flashbacks. Então, tem um interrogatório que pode ser vinculado, né? O interrogatório não é a forma tribunal, né? Mas tem uma semelhança ali de procedimento, né? De encadeamento, né? Com a forma tribunal, interrogatório, que a história é contada do presente com flashbacks do passado. Além disso, na montagem, a gente sabe que foi usada pelo Boal, foram usados telões que eram projetados cenas, né? Trechos da própria notícia de jornal. A gente não tem detalhes exatamente do que era efetivamente representado, mas aparecem slides de imagens. Então, também é isso, né? Pode ser pensado, né, esse conjunto de procedimentos epsizantes da cena, né, vinculados aos experimentos do Arena e do CPC no período anterior ao golpe, e que tem uma continuidade, né, nas experimentações do Teatro de Arena, com a criação e a organização do método Coringa do Boal, que também faz uso, né, de algumas desses procedimentos técnicos e de cena. E eu acho isso muito interessante, porque se a gente for pensar essa peça, né, no conjunto da feira, ela é a primeira peça que é representada, né, na ordem das apresentações. Tem duas músicas, uma música do Edu Lobo, a feira começava assim, né? Uma música do Edu Lobo, depois uma música do Caetano Veloso, que é possível a gente acessar aqui, Enquanto o Seu Lobo Não Vem, que foi gravada no disco da Tropicália de 60, agora não vou falar a data para não me perder, né? Mas que foi gravada no disco Tropicália, e depois já vinha a cena do líder. Por um lado, a cena ela dialoga com a tradição que o próprio Boal comenta, né, do neorrealismo, né? Um drama social. O Sérgio usou essa expressão na semana passada, né, um drama social. Tem a forma, né, a escolha da forma de se contar essa história dialoga com a ideia de drama social, né, e com procedimentos realistas. Ao mesmo tempo, Lauro César faz uso de vários de 68, do próprio ano de 68. Ao mesmo tempo, Lauro César faz uso de vários procedimentos epicizantes, né, que remontam a outras experimentações do teatro político, teatro épico do Brasil. Então, ela tem um diálogo com a Receita do Jorge Andrade, que aí sim seria uma peça mais radicalmente realista nesse sentido, né? Mas tem essas aberturas para os procedimentos épicos, que eu acho que torna essa peça mais vibrante, né? E quando a gente pensa numa espécie de releitura, que foi o que a gente fez, né? Ela ganha uma força e uma agilidade para pensar na sua própria atualidade, né? O tema traz uma questão que foi apontada pelo Sérgio semana passada, que eu li também um artigo muito bom do professor Alexandre Flori sobre a feira, que trata do líder,
do choque entre o mundo antigo, né, o mundo arcaico e o mundo moderno. Essa tensão, né, que pode ser um motor também da própria forma dramática, esse embate de conflito entre o arcaico e o moderno. Ao mesmo tempo, isso é trabalhado pelo Lauro César com muitas contradições. Se vocês depois tiverem a oportunidade de ler a peça a nível de detalhe, tem muita sutileza e ironia nesse encontro, né, do moderno, do arcaico e do moderno. Né? O que representa o moderno? A burocracia do regime militar, né? A papelada, né, que vai ou não autorizar o Joaquim Romão a ser o inspetor de quarteirão. O arcaico, né, o arcaico é o quê? Né? O fato... o que significa, né, esse jogo de forças aí temporais? Acho que isso é um dado interessante. Assim, né? O que se coloca como contraponto às taxas de subdesenvolvimento e analfabetismo da Vila de Tabatinga é o quê? Né? Que tipo de modernidade é essa? Né? E o que envolve esses personagens? E aí tem falas ótimas que eu anotei aqui, que eu acho que dá para a gente discutir, que é... Primeiro que a peça começa com a projeção, né? Então, a primeira frase que aparece na montagem da peça é essa: a história do líder Joaquim Romão é verdadeira. Acho isso um ponto muito interessante, assim, né? Que já recoloca um debate. Assim, primeiro, já se expõe a forma do teatro-jornal e já se coloca um debate que estava quente ali, porque tinha saído nos jornais e tinha sido motivo de polêmica. A projeção 2 revela do contexto ali da Praia de Tabatinga. Então, tem uma frase que contextualiza, né, que a história é verdadeira, que fala que é uma história que pode nos revelar sobre abuso de autoridade, que se passou em 1964, e a projeção 2 contextualiza o nível de subdesenvolvimento ou de miséria, enfim, ele fala isso, ele é configurando os índices mais chocantes de subdesenvolvimento do país. E aí já começa a cena do julgamento, não, a cena do interrogatório, né? Acho que isso é um dado muito ágil da peça, né? E que começa a criar uma tensão entre as personagens. E tem falas incríveis que a gente poderia pensar hoje, assim, no funcionamento da justiça hoje. Tem uma fala excelente que o próprio delegado, a autoridade, o doutor Tomás, né, comenta. Ele fala... Ele fala assim... Estou terminando aqui, tá, gente? É preciso saber prender. Né? É preciso saber prender. Pense 2 vezes antes de prender um proprietário. A gente tem aqui na prisão 2 presos. Tem um pescador que roubou e tem um armador que espancou. Mas o armador é proprietário. Então, pense 2 vezes antes de prender um proprietário. E sai com essa máxima aí para um novo delegado que estava em exercício ali, um delegado idealista e burocratizado. E que estava chocado com as condições que o Joaquim Romão resolveu um conflito difícil de ser resolvido, ali entre um pescador e um proprietário que foi acusado de roubo e saíram num espancamento, e, enfim, tem a ver com isso, né? O pescador e o armador, e ele acaba prendendo os 2 com uma corda, leva os 2 para a delegacia numa corda, e o delegado que recebe, um jovem idealista, né, dos meandros jurídicos brasileiros, recebe aquilo com espanto, falando que selvageria, como ele pode resolver esse caso, né, esse conflito civil dessa forma, uma corda, isso é bárbaro. E aí a autoridade fala assim, porque em Tabatinga muita gente ainda vive na Idade da Pedra, a gente tem que dar o tratamento do tempo deles. Aí ele fala assim, somente os países desenvolvidos podem fazer da teoria uma prática. Nós aqui temos que quebrar um galho.
Agora, qual que é o contraponto a isso, né? Acho que essa é a discussão interessante também que a peça provoca, né? Qual que é o contraponto a isso? Bom, tem bastante coisa para falar, eu não quero monopolizar o debate. E só um final que eu quero chamar a atenção, assim, que eu acho que também é incrível, assim, dessas contradições da peça, e que nesse jogo formal, né, de flashback, vai e volta, deixa a peça muito ágil e interessante. E o Romão está preso, o doutor Tomás, que era o delegado antes do golpe, que tinha alçado ele ao posto de inspetor do quarteirão de Tabatinga, vamos dizer assim, ele dá para trás, né? O doutor Tomás é chamado para agir na prisão e ele volta atrás. Ele não se responsabiliza mais pelo Romão, justamente porque mudou o regime e ele não quer se comprometer em nada, né? O que estava acontecendo. E aí é muito interessante assim esse choque dos tempos que se dá de diversas ordens, porque tem um choque entre dos regimes políticos ali, né? De mudança de regime político. Então, que parece, né? Em um dia, tudo mudou. E também esse choque anterior, né? De tempo arcaico, tempo moderno, que diz respeito à organização das pessoas em Tabatinga e esse modelo de aparato burocrático, judiciário, policialesco, né? Instaurado. E que o Romão fala assim, não, mas você está me prendendo, mas eu sou do governo. Ele usa esse argumento, né, que é muito interessante, né, e traz contradição para esse personagem também. Ele fala, eu sou do governo. Mas que governo? Aí o delegado fala, que governo? O governo mudou, você não está sabendo? Aí fala, como assim o governo mudou? Não, o governo mudou. Agora, aí ele fala, né, agora a gente eu não sei que palavras o delegado usa, mas aí o Romão fala, não, mas, enfim, tem esse conflito entre os dois, ele explica, aí o Romão fala que lá ele não tinha como saber que tinha mudado o governo, que é um dado muito interessante, né? Porque em Tabatinga não chega jornal, aqui não chega notícia, aqui as pessoas não sabem ler, enfim. E no final ele fala, mas espera aí, você também trabalhava no outro governo, você também era do outro governo. E a peça acaba nesse conflito, nessa tensão, né, que traz mais contradição. E aí só o último elemento que eu acho que tem essas contradições que aparecem nos personagens e essa complexidade dos personagens que o Lauro César aborda tão bem, diz respeito a uma prática também de teatro dramático que estava sendo investigada desde o seminário de dramaturgia do Arena. E é interessante que o Lauro César ele foi aluno do Boal na EAD, São Paulo. Inclusive, tem anotações das aulas do Boal de Dramaturgia, e que a ideia era discutir um drama dialético, né? Pensar a dialética do drama, a partir, inclusive, de estudos do Hegel. E aí acho que também é interessante pensar nisso, assim, né? Eu vi há uns anos, faz uns 10 anos, uma fala do Lauro César comentando sobre as aulas do Boal e comentando sobre essa técnica que ele utiliza até hoje, mas que diz respeito a essas investigações da própria forma dramática, que eu acho que aparece, ele consegue formalizar isso, né, nesses personagens, numa peça curta, de forma muito interessante e muito viva, assim. Acho que eu falei demais já, né, gente? Passar a palavra aos companheiros, né, do Terra em Cena. Aí a gente pode debater e discutir depois. Obrigada. Obrigada, Mari. Muito bom. Vai lá, Rafael. Oi, gente. Muito legal, Mariana. Muito bom te ouvir. O trabalho que o LITS faz, o Laboratório de Investigação de Teatro e Sociedade, é incrível. Assim, todas as publicações são de muita qualidade e muita necessidade para a revisão e para o avanço do nosso trabalho, né, enquanto pesquisadores que trabalham com história do teatro, estética teatral, a relação entre estética e política, movimentos sociais, enfim, são muitas dimensões. É uma alegria ver aqui tanta gente, professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos,
Estou vendo aqui a Beatriz Protásio, que eu não conheço pessoalmente, mas que tem exatamente o mesmo tema que eu trabalhei no doutorado. Depois eu vi que você fez um mestrado, Beatriz, muito legal, orientada pelo Alexandre, e o grupo muito legal de Maringá, da UEM. E nós estamos aqui do Terra em Cena com algumas, a maioria de companheiras, que a gente vai se alternar aqui em algumas falas. Brevemente, o que nós somos? Um grupo de pesquisa e um programa de extensão da Universidade de Brasília, que em 2010, na licenciatura em Educação do Campo, um curso novo, percebe que para formar professores da área de habilitação em linguagens para atuar em quilombo e assentamentos e acampamentos, precisava fazer uso de uma metodologia que foi desenvolvida pelo MST com o Augusto Boal e o CTO, de um trabalho que articula pela pedagogia da alternância um processo de formação concentrada em sala de aula e formação que se estende por meio dos educandos do nosso curso nos territórios quilombolas e camponeses para a criação de grupos nas escolas ou nas comunidades, ou dentro ou fora da escola. E assim a gente criou vários grupos, alguns nasceram e morreram, outros perduram até hoje. A gente vive as consequências da expansão do agronegócio e do fluxo da migração, né, do êxodo rural, que é muito grande. Então, obviamente, a dramaturgia sobre a questão agrária é um dos temas de interesse do nosso trabalho. Então, nós já montamos, em geral, como leitura dramática e, eventualmente, como peça, como montagem final, O Juiz de Paz na Roça, do Martins Pena, de 1838, que é uma peça fundamental e que tem contradições inerentes à dialética da ordem e da desordem, que também estão presentes no Líder, a seu modo. A Mariana apontou aí algumas passagens. Mutirão em Novo Sol, durante meu trabalho de doutorado, com o apoio do Boal, a gente encontrou a peça com Nelson Xavier, e depois dessa peça, com a Iná Camargo Costa, revisou, o Nelson autorizou a revisão, a gente começou a circular, e aqui no Terra em Cena a gente já montou, e agora estamos terminando um filme, chama Mutirão em Novo Sol, a retomada, com a Brigada de Audiovisual Eduardo Coutinho da Via Campesina, uma parceria nossa com ele. Já está pronto, falta finalizar a edição. Montamos peças de construção coletiva, mas também o Líder, mas aí já numa outra circunstância. 4 anos atrás, a gente criou a Escola de Teatro Político e Popular, Escola de Teatro Político e Vídeo Popular do Distrito Federal, inspirada pela Escola de Teatro Político da Argentina, em Buenos Aires. Havia uma articulação também com os uruguaios de Montevidéu, com o pessoal do Rio, de São Paulo, de Maringá, aí do grupo do Alexandre. Nós fizemos uma reunião lá em 2016 e decidimos, ao conhecer a experiência de articulação entre formação estética, política, trabalho de base do movimento popular La Dignidade e da escola, em criar várias escolas no Brasil. A nossa expectativa era antes criar uma escola latino-americana de teatro político, com sede circular, que circulasse, mas um dos polos seria a Escola Nacional Florestan Fernandes, e depois a gente decidiu, então, antes disso, criar, onde fosse possível, várias escolas. Hoje nós temos 9 escolas em 3 países. A Argentina tem 1, 2 que está se retomando, a de Buenos Aires, tem uma em Jujuy, aqui no Brasil nós temos em Brasília, no Rio, em São Paulo, em Bom Jesus, em Alagoas, Bom Jesus do Piauí, em Alagoas, e uma em parceria entre São João del Rei e Ouro Preto, as universidades federais lá, o FOC e o FSJ, não sei se esqueço alguma. Então, nós fomos, e Santa Catarina, em Florianópolis. Então, há uma articulação que trabalha com teatro político, com as formas do teatro do oprimido, teatro dialético, e em algumas dessas escolas com vídeo popular. Então, quando nós decidimos montar na escola o Líder, ele vem dessa esteira do trabalho do Terra em Cena, mas também na escola, compõe a escola a Companhia Burlesca, o Terra em Cena, o MST e o Levante Popular da Juventude, na coordenação. E professoras como a Simone e a Melissa, que vão falar aqui, que são de uma estrutura que tem em Brasília, desde a origem de Brasília, que são escolas parques. Escolas parques que trabalham exclusivamente com arte e com esporte na rede pública. E a gente constrói uma rede nessa nossa escola de teatro político e vídeo popular, envolvendo essas duas linguagens, envolvendo e formando grupos em escolas, movimentos, sindicatos, universidade, onde é possível. Então, formamos um elenco com atores, alguns atrizes profissionais, outros não, estudantes, e fomos trabalhar com o Líder. E qual não foi nessa surpresa, né, do trabalho com o Líder, da complexidade da dramaturgia dialética da peça, da atualidade da peça, em função
nós estávamos montando em 2019, depois do impeachment de 2016, e o líder foi construído depois do golpe de 64, então são contextos de derrota política. Em geral, peças de flashback, peças em que o recurso dialético na dramaturgia é operado, são peças que analisam processos de derrota, a decisão do Brecht. Mutirão e Novo Sol é curioso porque é anterior à derrota do golpe de 64, mas naquela época o teatro precipitava na interpretação das contradições sociais, ele interpretava e precipitava problemas e impasses que não estavam no discurso político anunciado. Quando a esquerda partidária anunciava que resistiria a qualquer tentativa de golpe, derrotaria, esmagaria o golpe, discurso do Prestes, por exemplo, de repente o golpe veio e não teve resistência. No Brasil, quando o pessoal alardeava a ameaça de que Lula seria preso e não poderia disputar as eleições, teve gente, inclusive, né, o Mano Brown falava, a periferia vai descer se isso acontecer. Aquilo era tido como impossível, né, um gesto de grande ousadia da direita. E aconteceu. E durou um bom tempo. E ele não disputou a eleição, e a gente tem um presidente de extrema-direita neofascista no governo. Então, quando nós fomos montar o líder, a gente já estava numa experiência de ascensão desse neofascismo, percebendo a peça e a força dela nesse contexto, né? Acho que aí tem... E aí a gente decidiu fazer um formato de fazendo jus e honrando o teatro documentário, que a Mariana destacou alguns aspectos, a gente decidiu trazer à peça, como nós estamos numa rede de escolas e movimentos, algumas partes audiovisuais bem curtas, e algumas delas a gente vai mostrar aqui. Simone, aquela primeira sobre o comunismo, por exemplo. Estou abrindo aqui, gente, só um pouquinho. A gente inseriu essas partes na montagem. CBS reports, Brazil. Here is Eric Severin. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why. Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Bom, então, de novo, né, a ameaça comunista hoje é alardeada como uma estratégia retórica que permite que, por baixo dos panos, muitas coisas sejam desmontadas no campo da política democrática institucional, em nome desse medo, dessa suposta ameaça, desse fantasma evocado por políticos e forças armadas, né? Então, a gente começou a inserir esses elementos para que o exercício de montagem fosse também um exercício de aprendizado sobre aquele período e debate sobre as contradições daquela e da nossa época. Como foi dito ali, né, esse é um trecho do dia que durou 21 anos, um documentário incrível, né, sobre a ditadura brasileira, com documentos da CIA, que revelam que a grande preocupação no caso brasileiro era a questão agrária. Então, aquela fala, para onde o Brasil fosse, a América do Sul iria, depois do grande derrota e da surpresa deles com a Cuba ter destronado o Batista e não ter ficado por ali, ter avançado para o socialismo, né? Então, depois, nós chegamos também ao clima da reforma agrária. Então, tem um pequeno vídeo que aborda a questão da reforma agrária e esse momento, né? O Brasil poderá caminhar para grandes reformas.
Escola desapropria 20 mil hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10 mil agricultores da região de Sarandi. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento no nosso país. O governo de Goulart representa uma ameaça ao mundo livre. Minha conclusão é que as recentes ações de Goulart e Brizola para promover a reforma agrária levarão o Brasil a um governo comunista, como Fidel Castro fez em Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. Então, a reforma agrária era, naquele momento, a expressão de uma contradição brasileira, que é a questão agrária, maior do que a palavra de ordem, a política pública que queria ser implementada, que se chamava reforma agrária, mas no âmbito da questão agrária, a gente nota contradições, se a gente for olhar em detalhe, desde Juiz de Paz na Roça, mas, sobretudo, com uma inflexão na cultura brasileira a partir do século XX. Isso já está presente como gatilho de produção estética, de acionamento de contradições por meio da forma estética, em obras da Semana de Arte Moderna, que no ano que vem a gente vai comemorar o centenário, no regionalismo, no romance regionalista de 30, o que é o Vidas Secas do Graciliano, é uma família que começa migrando e termina migrando a esmo, sem destino, expressando duramente a consciência do subdesenvolvimento, a consciência catastrófica do atraso, nos termos do Antônio Cândido, no ensaio Literatura e Subdesenvolvimento. A gente tem depois o cinema novo interpretando também esse legado do romance regionalista, Nelson Pereira dos Santos filmando, Leon Risman filmando também obras, romances do Graciliano. E isso, no teatro, o desembocamento dessa experiência da questão agrária é um pouco, enfim, relativamente simultâneo ao cinema novo. A moratória vai analisar todo o ciclo ali da Revolução de 30, o destronamento da oligarquia rural, a entrada da burguesia industrial, a crise da oligarquia rural, mas depois tem Mutirão e Novo Som em 61, 62, 3, 4, tem 4 quadros de terra, tem os Azeredos Mais Benevides do Vianinha, Se Ficar o Bicho Pega, em 65, já depois do golpe, que já é uma peça que tem, na análise da Iná Camargo Costa, depois eu também me detenho nisso, já um declinamento do vigor do teatro épico, do ponto de vista dramatúrgico, só que, de repente, tem o Líder. É muito curioso isso, né? O Líder, veja, esse trabalho que vocês fizeram, Mariana, o livro é de 2016, quando eu trabalhei no doutorado, eu defini o recorte de 55 a 65, porque simplesmente o Líder não estava disponível. E aquilo que o Sérgio falou no encontro passado, eu não pude participar presencialmente, mas vi a gravação depois, quer dizer, esse material todo, agora que a gente está extraindo as consequências estéticas dele, porque ele foi visto, como dizia o Sérgio, como um ato de desobediência civil, que foi de fato, mas como um ato de resistência, mas muito do encontro dessa fusão de linguagens, desse compartilhamento, dessa potência, da presença de tropicalistas e coletivos de teatro político, de gente de cinema, de poesia, isso ainda não foi devidamente extraído. Então, por exemplo, hoje, se eu fosse repensar esse marco, o Líder é o ponto final de um vigor do teatro político encontrando a questão agrária, e que depois dali se perde, só vai se retomar lá pela década de 90, porque daí é o trauma e o impacto da ditadura na produção cultural brasileira. Mas o Líder é ainda uma expressão, eu tinha apontado vários dos pontos que a Mariana colocou, que são a semelhança entre Mutirão e Líder. Como a Mariana já apontou, eu economizo aqui, mas estavam lá, flashbacks, teatro tribunal, acho muito bem colocados. Essa colocação do espectador na condição de observador, que é uma característica tão didática do teatro épico do Brecht, do teatro épico dialético, que aqui é evidente, e de observador, o desafio, então, da montagem do Líder em 2019, era observador de 2 tempos históricos, do tempo da derrota de 64 e do tempo da derrota de 2016. Então, a peça, a nosso ver, ainda funcionou como esse dispositivo poderoso, né? Vamos para o 4, Simone, que é o último que eu queria mostrar. Quem fez essas edições, pessoal, é o Jean Nelson Ferreira, hoje coordenador do setor de comunicação da MST, também integrante do Terra em Cena.
Então, ele é do nosso núcleo de audiovisual. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Então, qualquer semelhança com... Acho que são os mesmos tanques daquela época que voltaram do museu e passaram na frente do Planalto essa semana, aqui em Brasília. E eu não sei se é farsa ou é tragédia essa repetição, ainda não terminou, né? Mas vejam que, como a gente parece que andou para frente e voltou para trás depois. Esses tanques, olhando hoje, são impressionantes. E literalmente mesmo, sem piada, parecem iguais os tanques. Passou meio século e a Marinha Brasileira tem os mesmos tanques que tinha em 64. Mas tirando isso, então por fim, assim, a peça começa com o Romão dizendo eu não fiz nada e termina com o Romão dizendo eu vou ser preso porque sei ler e escrever. Isso nos remeteu a uma relação aí no âmbito da crítica que a gente nem chegou a um resultado de montagem final para além da leitura dramática, mas é uma relação com o Lula, em alguma medida. Quer dizer, um operário que chegou a presidente, que era um dos únicos alfabetizados e do ponto de vista também político, que se torna uma liderança. No caso do Romão, é uma liderança quase involuntária, ele assina um documento, mas ao mesmo tempo ele já era uma espécie de mediador, ele era um juiz de paz, ou o juiz de paz do Martins Pena. O Romão era um juiz de paz. E ele era um juiz de paz quando ele se acha governo, é porque, em alguma medida, aquele governo do Goulart estava criando dispositivos de poder popular, e no campo da educação popular, a pedagogia do oprimido lá em Pernambuco, Paraíba, também experiências no Rio Grande do Norte, que essas pessoas começavam a se sentir parte de algo. E, de repente, esse algo muda de sinal e ele não entende porque está sendo considerado subversivo. Então, essas distâncias são muito emblemáticas e a maneira como o Lauro César Muniz, é uma pena ele não estar hoje aqui, porque a gente queria, obviamente, agradecê-lo muito pela peça, são geniais o que ele fez. Eu paro por aqui porque tem outras companheiras que também vão acrescentar elementos do nosso trabalho com a montagem, só dizendo que, assim, informando aos demais que, para nós, esse dispositivo dramatúrgico de reflexão e mobilização, que é a Feira de Opinião, que o Sérgio de Carvalho apontou no sábado passado, é algo ainda a ser testado e pensado nessa conjuntura. Então, aqui nós queremos fazer a Feira Candanga de Opinião e vamos fazer agora um experimento em vídeo na UNB-TV. Além de exibir esse seminário, a gente tem 12, 13 projetos sendo construídos de vídeo inspirados na Feira Virtual da Pandemia do Instituto Augusto Boal, expressando duas perguntas: que pensa você do Distrito Federal de hoje, que pensa você do Brasil de hoje? Isso vai estar pronto em dezembro e a gente vai começar a circular. Então, a nossa percepção é que, claro, com conjunturas diferentes, desmontes operados e suas consequências, talvez ainda seja possível pensar, e talvez a feira ainda seja um dispositivo que nos permita estar juntos como a gente está aqui hoje, né, nesse momento. Isso. Então, passo adiante para as demais companheiras do Terra em Cena. Bom, vou pegar o gancho também da montagem da Escola de Teatro Político, que o Rafa vinha falando. Então, além do audiovisual, a gente procurou um pensamento estético comum, no sentido de tentar trazer visualmente essas questões que estão aí, essas contradições, né, essa relação de tempo histórico. Então, vou apresentar aqui rapidamente o flyer que nós usamos na época das leituras, que trazia um pouco essa cara dos inquéritos e da censura que estava acontecendo na época, para antes ir preparando assim esse imaginário comum do que esperava. No debate
da construção do figurino, passou muito por nossas reflexões e tal, como que seria possível tratar dessas relações e dessas mediações de dois tempos, do golpe de 64, do impeachment de 2016, do acirramento político, das mudanças, a questão entre arcaico e moderno também presente, né, que não é uma contradição superada, como Mariana trouxe, e ao mesmo tempo não esbarrar no sentido de que, sim, estamos vivendo as mesmas coisas nas mesmas condições, e ao mesmo tempo tentando modernizar, mas não perder as características, modernizar no sentido de trazer para o contexto de 2019, mas ainda assim sem perder as características próprias do texto da época, assim, com as questões que ela trazia. Então, acho que o desafio de montar uma peça como líder, ou mutirão, enfim, hoje, ele nos coloca nesse sentido, assim, quais são os dilemas que vivemos hoje para além dos que já estavam postos, assim, quais são as ressonâncias e as dissonâncias desses dois tempos históricos. Então... Simone, você consegue ampliar só um pouquinho o que o pessoal está pedindo aqui? Desculpa, gente, eu não estou vendo o chat. O ruim dessa parte é que eu acho que eu já sei o que eu posso fazer. Vou mostrar para vocês em slide, que eu acho que ele ocupa a tela toda, daí vai ficar melhor. Acho que ficou melhor, né? Aí, sim. Então, foi isso, gente. Esse daqui, ele está marcando um dos dias que a gente apresentou. O Sérgio estava nesse dia, inclusive, foi um evento da Universidade de Brasília. A gente fez uma das leituras dramáticas lá. Então, para não tomar mais o tempo do nosso debate, acho que passo para uma de nossas companheiras, Cíntia, que estava no elenco, ou Melissa, que depois fez a montagem com outro elenco. Eu acho que eu posso ir indo, e depois a Melissa consegue conversar melhor sobre a PNBRAS também. Então, oi, gente, boa tarde, eu sou Cíntia, eu sou estudante da UNB, eu também faço parte da coordenação da Escola de Teatro, como o Rafa apresentou, também sou militante do Levante Popular da Juventude, e eu era uma das pessoas que estavam no elenco da nossa releitura. Aí eu acho que conversando rapidinho sobre o que foi esse processo, para também não tomar muito tempo, então, no primeiro momento, o Rafa ele apresentou para a gente o texto, aí a gente conseguiu fazer uma discussão bem legal sobre o que era, aí ele fez todas essas ponderações que ele fez agora sobre o texto, ele apresentou para a gente também, para a gente conseguir entender mais ou menos qual que seria a importância da gente trabalhar com esse texto na conjuntura que a gente estava vivendo naquele momento, né, em 2019 e tudo mais. A gente topou a tarefa, então a gente conseguiu organizar alguns encontros. Aí primeiro a gente ficava fazendo uma leitura coletiva sobre o texto e também o debate sobre o texto. Então, a leitura para a gente conseguir entender mais sobre os personagens e perceber os trejeitos deles, o que a gente queria levar dos personagens para a nossa releitura e também para a gente conseguir ir encaixando as personagens com as pessoas que a gente tinha para representar. Aí depois a gente começou a montar as cenas, a gente fez aqueles exercícios de ocupação do espaço, mas aí teve um exercício que a gente também fez, que eu não vou saber se tem uma metodologia, um nome certo para isso, mas que eu achei bem legal, que foi a gente se organizou em um círculo, umas cadeiras em um círculo, e daí todo o elenco lá, e virado para fora do círculo. Então, a gente fez uma espécie de um interrogatório. O Rafa ele chegava com as personagens e começava a questionar várias coisas. E lá ele levava a gente a refletir sobre quem a gente era naquele momento, qual era o papel que a gente estava assumindo. E daí o Janis, que é esse companheiro que montou esses vídeos para a gente, estava com a câmera também em cima da gente, então ficava muito um clima de interrogatório e tudo mais. E eu acho que fez a gente refletir várias coisas sobre essas personagens, sobre o texto, e eu acho que conseguiu trazer um saldo muito legal para o trabalho que a gente estava produzindo, né? A gente conseguiu fazer apresentações em 3 momentos. A gente apresentou primeiro na Casa de Cultura da América Latina, que é uma casa de cultura vinculada ao UNB, que é onde a gente organizava nossas atividades. No auditório, a gente também conseguiu, que são os flyers que a Simone apresentou. A gente conseguiu apresentar também
no Auditório Augusto Boal, da Faculdade NB de Planaltina, e também no Instituto de Letras da UNB. Eu não vou lembrar direito qual era o nome dos eventos que a gente participou e fez a apresentação. Eu estava até tentando buscar, mas eu não encontrei. Então, acho que o Rafa, a Si, conseguem ajudar também nisso. Daí também uma coisa que eu achei muito legal é que a gente tinha, eu acho que de certa forma a gente tinha um elenco bem diverso. A gente tinha algumas pessoas que já trabalhavam com teatro há muito tempo, que fazem parte de companhias e tudo mais, mas também tinham pessoas que esse trabalho era que não trabalhavam com isso há muito tempo, como eu, por exemplo. E daí eu vou compartilhar rapidinho a minha tela só para mostrar para vocês algumas fotos que são da última apresentação que a gente fez, que foi essa do Instituto de Letras. Deixa eu ver se está carregando. E daí, bem rapidinho, que a gente tinha, por exemplo, o Jesus, que era o nosso Romão. Ele é um professor do Sindicato dos Professores aqui, também acompanhou a escola de teatro desde o início, já fez parte da coordenação da escola também. A gente tem a Livian, que era a nossa autoridade, que é da Companhia Burlesca, também integra a coordenação da escola. O Pedrinho, que também é da Companhia Burlesca, que ele era o nosso Zé Maria, mas daí nessa apresentação especial ele também assumiu o papel do Dr. Tomás. Aí a gente tem a Julie, que ela também é da Companhia Burlesca, e ela era o Bastião, aí também assumiu o papel do soldado. E a Ana, que se aproximou da gente naquele momento, naquele período da escola, que ela, se eu não me engano, ela já era bacharel em em artes cênicas, aí estava tirando a licenciatura e também estava no mestrado. E aqui eu. E daí eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para contribuir agora. Pode ir, Melissa. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Melissa, eu sou professora de teatro da Rede aqui de Brasília, faço parte também aí da coordenação hoje, né, da escola. Mas no começo, quando eu fiz parte da escola, eu lembro que me chamou muita atenção a apresentação dessa peça, porque geralmente, e eu trabalhando especificamente com teatro na escola, a gente sempre fica atrás de peças que possam trazer um sentido, né, para esses estudantes, em que a gente possa dialogar sobre períodos, sobre tempos, e essa me chamou muito a atenção, porque era uma coisa, assim, não tão distante, né, de um período super repressivo que teve, e que, ao mesmo tempo, a gente aqui voltando a falar tudo isso novamente, né, tanto hoje, então, super atual. E quando eu vi esse texto, eu falei, cara, eu preciso levar essa peça para a gente montar com esses meninos, né? Até para a gente poder... E, assim, lendo esse texto, né, cena por cena, eles, às vezes, muitas coisas eles não entendiam, e foi muito bacana. E essa aproximação, essa oportunidade também, né, de estudo que a gente tem, de assistir alguma coisa tão significativa e difícil, né? Uma peça que não é muito acessível, justamente por toda essa questão, né, de ter passado aí nessa questão subversiva da época, ela não é tão acessível hoje quanto os outros textos. Então, essa questão de pegar ela e trazer para os meninos, eles ficaram encantados, assim. E não foi muito fácil fazer, mas foi muito significativo, né? O Rafael pôde assistir a apresentação dos meninos, então, assim, a gente não tinha muitas condições de nada, assim, né, financeiramente para montar nada, mas eles se dedicaram tanto, né? E a gente, assim, a cada cena, eu provocava um pouquinho, assim, que tinha coisas, assim, que passavam um pouco batido, assim, eu provocava, gente, mas... E adolescentes, né, gente? Mas essa questão aqui, pô, o cara foi amarrado... Foi um percurso longo que ele andou, né, de um lado. Então, quando ele levava, né, o Romão até a delegacia, então, gente, mas isso aqui não pode ser uma tortura, imagine isso hoje. Então, assim, trazer os eventos daquela época e fazer uma relação com os dias atuais, foi muito importante ter feito isso, né, essa questão da própria oportunidade de estudar, né? Era uma região ali onde eles, né, viviam ali da pesca,
Então, essa relação de poder, né, de um proprietário, o outro que não tinha, por que ele é melhor que o outro? Porque ele tem uma canoa? Porque ele tem um meio de produção que o outro não tem? Então, essas relações foram muito importantes, assim, de trazer a questão da própria oportunidade em si de estudar, né? Os momentos em que eles se encontravam na peça eram momentos assim que eles se esforçavam, mas eles não tinham nem energia elétrica para poder estudar, né? Na peça eles falam isso. Então era muito difícil assim, tanto que eles largaram de mão. Não, essas reuniões que a gente fazia, a gente não fez mais porque ficou muito difícil, né? Para a gente aprender a ler, escrever. Então foi muito interessante quando ele coloca no final, né? Eu fui preso porque, né, não sei ler nem escrever. E isso era um retrato daquela época que se fez um debate muito importante com esses estudantes, né? Olha, e aí essa oportunidade que a gente tem hoje, né? E o que mudou de lá para cá dessa forma, né, de fazer as coisas? E principalmente essas relações de poder autoritárias, de interrogatório, para eles fazer isso aí foi muito bacana, porque essa questão que a Cíntia falou, inclusive, desse jogo, né, eu fiz de uma forma com eles, em que a gente colocava alguém no meio e aí fazia uma roda, assim, várias pessoas ficavam interrogando, assim, como se fosse esses, né, da época da ditadura mesmo, de tentar manipular, né, de alguma forma, e foi muito bacana fazer isso, assim, e até chegar no ponto, assim, de que, não, é isso, agora tá bacana. Então, eu acho que foi muito produtivo. Até hoje eles falam, assim, dessa peça, e a oportunidade de trazer isso para uma escola, né, da rede pública, e para eles apresentarem isso foi muito bacana, assim, só agradeço aí a oportunidade de ter conhecido o texto, porque eu conheci por meio aí da Escola de Teatro Político. É isso. Então era isso, Priscila, da nossa parte. Eu acho que só destacar, como a Mariana falou, o salto da dramaturgia dialética. Acho que foi possível por causa do seminário de dramaturgia. O seminário de dramaturgia do Teatro de Arena tem um livro da Paula Altran que fala bastante sobre ele. É um livro sucinto, mas potente, e a gente percebe o quanto a superação desse realismo dramático rumo a um realismo dialético se manifesta numa peça como O Líder, né? Então, na nossa parte do Terra em Cena, a gente queria abrir esse painel de diálogo a partir desses vínculos e experiências distintas, né? Participaram desse contato com o texto pessoas de diversas experiências de militância ou de trabalho, e ele ainda repercute sobre nós. Obrigada, gente. Obrigada, Rafael, Cíntia, Simone, Melissa. Eu, antes de passar a palavra aqui para as questões, só para a gente se organizar, a gente já são 3h15, tudo bem se a gente avançar uns 15 minutos para quem está apresentando, né, Mariana, Rafael, Simone, enfim, tudo bem, Simone, para você também, que a sala, e para quem é isso, né, para quem puder continuar no papo, avançando um pouquinho no horário, a gente continua. Beleza, gente. Então, esse é um combinado. O outro, em relação ao texto, eu vou falar brevemente do líder, né? Eu pensei até em fazer o PDF, enfim, mas eu vou falar com o Lauro primeiro, vamos ver como a gente se articula para todo mundo ter acesso ao texto. De todo modo, então, tem um episódio que, né, teve a leitura, que foi levado pelo Instituto Augusto Boal, que eu coloquei aqui o link, e vocês podem ter um pouco a ideia. A Lê já se inscreveu aqui para fazer uma questão, eu também tenho, então eu vou passar a palavra para Alexandre, e no final a gente combina sobre a lista que o Sérgio falou, né, para aquisição do livro, que a gente vai ter que fazer um outro combinado, tá? Mas eu vou falar isso depois. Então, Ale, vai lá. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais um comentário pegando o gancho de tudo que foi dito. Primeiro, agradecer ao evento, a Priscila, a Cecília, o Terra em Cena. Que bacana a gente ter essa oportunidade de se encontrar aqui. E as falas de hoje foram todas muito pertinentes, muito interessantes, e mostram a força desse teatro dialético que o Rafael acabou de mencionar.
a gente percebe que é tão fácil, mesmo com essa potência que tanto a Mariana, quanto o Rafael, quanto a Cíntia apontaram, que tem no texto, é muito fácil a gente acabar ou esquecendo dele, não publicando e largando para lá, e ele vira uma sombra, ou tentando fazer com que ele fale a linguagem, sei lá, do mercado consumidor tradicional, do discurso hegemônico, e que ele não promova a possibilidade da crítica. É muito fácil fazer isso, é uma peça que, embora tenha todos os mecanismos ali, né, dispositivos que são contrários a isso, que nos permitem fazer, inclusive nos ensaios, como vocês mencionaram, né, acho que a Simone, o pessoal falou, é muito difícil de conseguir colocar em funcionamento, justamente porque as pessoas têm uma ideia do campo cultural já tão estabelecida e tão clara, como sendo formado por, sei lá, uma apresentação específica que vai ser consumida de um modo também específico, que acho que essa possibilidade do ensaio, do tratamento com o texto e da discussão que a gente está fazendo aqui já mostra o potencial dele. Isso seria um comentário geral, a gente aqui em Maringá, né, estou em Maringá agora, tem uma caravana aqui de Maringá, inclusive, uma turminha grande, a gente tem usado, tem lido e tem sido muito, muito útil para a gente, né? Esses materiais que o Litz publicou, mas desde antes, o material que o Rafael tinha conseguido, do mutirão e tal, né? Quanto à peça O Líder especificamente, é interessantíssimo ver como ela funciona bem isolada, né? Ela funciona muito bem no campo geral, seja no diálogo com o Jorge Andrade, seja no diálogo, obviamente, com as outras peças ali, mas é importantíssimo perceber essa potência que ela tem isoladamente também. Eu queria saber se vocês, talvez para pensar numa pergunta, quando encenaram, foram muitas encenações, foram encenações mais voltadas para o público do próprio curso, ou como é que é a recepção? Tem algum debate depois? Como é que se dá essa dinâmica para que essa potência da peça não se perca num assim, agora vamos bater uma pizza, ou sei lá, acabou a peça. Quer dizer, para quem está produzindo, é claro, é evidente, todo um processo pensado nesse sentido. Mas como é que foi a experiência de vocês com as encenações especificamente? E agradeço novamente, eu vou até pedir desculpa hoje para eu, que daqui uns 15 minutos eu vou ter que sair, então me desculpem já de antemão, tá? Mas amei o encontro aqui, parabéns por terem feito. Eu acho que pode, Roberto, você pode fazer a sua questão e aí a gente passa para a resposta? Pode ser, pode ser. Boa tarde, pessoal, boa tarde, professores, pessoal da peça, pessoal do grupo. Eu queria saber, a minha questão e a minha curiosidade é comparar, que dá para fazer uma comparação, então, entre o Líder e várias peças do Vieninha, né? Engraçado que na peça, apesar que a outra peça de 60, a Mutirão e o Novo Sol é de quem que é mesmo? O Mutirão é de 61, 62, assim. 61, o texto 62. começa a ser construído em 61. É de quem? É do próprio Lauro César Muniz, não? Não, o Mutirão é do Nelson Xavier. Do Nelson Xavier, desculpa, é verdade. Do Nelson Xavier. Essa peça do Nelson Xavier, engraçado que o líder dos trabalhadores, do pessoal do trabalhador era Roque, que é o nome do personagem de uma peça do Vianinha, que é o Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Engraçado, não sei se houve essa posse pelo Vianinha. Mas sobre a peça O Líder do Lauro César Muniz, eu acho interessante como que ele está trabalhando a questão também da autoridade, dessa relação diferente com a autoridade, né? Que de certa forma são duas autoridades ali. O Romão era o inspetor da rua, era o inspetor do quarteirão, né? E aí veio como que ele trabalha com o delegado, né? E aí pode se mostrar também como fosse como se os militares e as autoridades daquela época tivessem meio perdidas também com essa questão política. Então não entendessem direito também, como se fosse uma coisa imposta de cima para baixo. Como sempre é no Brasil, como é sempre no Brasil, né? Só meu comentário é esse. Obrigado.
Podemos fazer assim, porque então a Lê vai ter que sair daqui a pouquinho, né? Essas duas questões, depois tem a Natácia e a Cecília também. Pode ser assim, Natácia? Responde, beleza, então. Vai lá, não sei quem vai responder, Rafael, Simone, Mari. Só começando no diálogo com o Alexandre, o Alexandre no Terra em Cena, por exemplo, o Mutirão em Upsala, a gente apresentou, até quando o Roberto falou, eu me lembrei de um diálogo que a gente teve com o Nelson Xavier. Ele veio aqui assistir num encontro dos povos do campo, da floresta, da água, de tudo que é. Eram 5.000 pessoas, índios, camponeses, quilombolas. A gente apresentou ali, foi lindo, foi incrível, e foi essa apresentação filmada que deu o gatilho para esse filme que a gente está terminando, Mutirão a Retomada, que é a filmagem e a encenação de Mutirão em 2 tempos históricos. Nunca tinha pensado nisso, Roberto, sobre o rock, porque o Vianinha, quando o Nelson conversou com a gente aqui, ele falou que o Nelson disse que o Vianinha tinha medo da peça, assim, ele achava que a peça era muito porrada, assim, que a peça cutucava demais, assim, cutucava a onça com vara curta e que ele não usou o termo panfletário, mas era um pouco esse sentido, ele receava que a peça batesse de frente demais, porque em alguma medida a peça rompia com determinados códigos, exatamente, eu acho, Alexandre, do realismo dramático e do aparelho tradicional do teatro. Ela circulou nas ligas camponesas, né? Essa peça teve uma outra potência. E no nosso caso aqui, então, a gente apresentou, a Cíntia falou assim, os nomes, por exemplo, no Encontro Regional da Educação do Campo, também com quilombolas, camponeses, estudantes da licenciatura em Educação do Campo, nesses ambientes de encontro, ou lá com o André Luiz Gomes, amigo do Alexandre também, da Priscila, no Quartas Dramáticas, né? Que são espaços de debate. A gente nunca entrou em cartaz. Terra em Cena nunca, na verdade é isso, Terra em Cena nunca entrou em cartaz. O Terra em Cena sempre participou de espaços políticos, ou estéticos, ou pedagógicos, mas a gente nunca anunciou a peça isolada do debate e da mobilização. A gente sempre buscou os espaços coletivos para inserir o teatro de forma orgânica em ambientes em que as pessoas estão debatendo, ou quando a gente faz peça de agente próprio, e aí a gente vai para a rua e vai para o meio do debate, corre os riscos com teatro invisível, enfim. Também só aproveitar, vendo a Cecília aí, agradecer a Cecília, porque a Cecília sempre nos reúne, né? Isso foi um gesto da Cecília. A Cecília tem um poder ascendente sobre nós, incrível. Muito obrigado, Cecília. Você promove muitos encontros bonitos para essa nossa geração que precisa aprender a resistir. Também, dando continuidade ao pensamento do Rafael e do Alexandre, é interessante perceber isso mesmo, porque foi dando uma olhada aqui, passando os slides que estavam abertos, então teve o encontro, né, da Educação do Campo, do Centro-Oeste, teve a relação com o Ilhame ali no Quartas Dramáticas, e o outro foi em contexto nosso, assim, interno. E aí ele foi a abertura de uma mesa de análise de conjuntura. A gente apresentou em seguida, fez uma análise de conjuntura sobre a questão do financiamento da arte, do FAC e tal. Então, isso traz à tona também os debates, né, para nossa memória, que estava ali os debates que aconteceram em seguida, assim, como que ela entra enquanto espaço formativo e aciona um dispositivo que é muito da rede mesmo, assim, de ir ressonando em outras esferas. Eu acho que a Melissa, que comentou que montou na escola, eu acho que ela viu, foi ali na Cal, né, Melissa? Não me lembro onde que você viu, mas é isso, acaba reverberando e instigando a outras produções, outras leituras, e acho que esse que é o bonito, assim, como que é montar essa peça para um elenco de uma escola de teatro político de militantes, né, na sua grande maioria, e como que é montar num contexto escolar, quais que são as possibilidades que o texto se coloca diante desses contextos em que ele é montado, refletido, enfim. E acho que Melissa também apresentou, foi dentro de, foi na LEDOC, né, Melissa? Também foi em contexto de debate formativo, enfim. Era isso. Obrigada, gente. Então aqui, como a gente tem 3 inscritos, Natácia, Cecília e Sula, a gente pode fazer em sequência, então, as perguntas e depois fazer as respostas. Ale, Roberto, tudo bem? Tá bem, então. Só ia fazer um comentáriozinho bem rápido. Muito obrigado pelas respostas. Isso aqui é uma conversa para a gente começar para ir para mais de metro, né? Por exemplo, quando a gente fez leituras
como é que é o nome? Alguém me lembra? No evento do Marx, 200 anos da sociologia aqui da UEM. Revolução. Foi trechos da Revolução, mas também tinha A farsa da justiça burguesa. A farsa da justiça burguesa. Não foi tão bacana, porque a impressão que deu, olha que tristeza, é que o pessoal da sociologia estava vendo a nossa leitura dramática como uma prévia estética para o debate que era sério depois. E não discutiu tanto com a gente. A gente falou, puxa, a gente está num lugar que era para ter o debate. Desculpem o desabafo aqui, devolvo a palavra para vocês. Obrigada, Lê. Vai lá, Natácia. Então, Natácia, Cecília e Sula. Tá fechado o seu microfone. Ixi, porque eu abaixei a mão, em vez de ligar o microfone. Então, Ale, assim, na verdade é mais abrir um diálogo mesmo com todos vocês, porque eu acho que as coisas que vocês estão trazendo são muito ricas, né? São conteúdos muito ricos para a gente pensar também os vários lugares, né? E os vários contextos que a gente se encontra. Eu não estou em São Paulo, né? Estou em Goiânia, também não estou em Brasília, já estive muito tempo em Brasília, sou paulistana, mas estou aqui agora. E são contextos muito diferentes, então é sempre importante a gente pensar juntos, né? E eu vinha me sentindo muito sozinha, por isso que eu resolvi fazer esse curso, porque eu achei que eu estava meio isolada aqui, falei, vou me juntar com a minha galera, porque tá difícil. Mas eu acho, Alexandre, que até essa perspectiva de apresentação em congressos, eu mudei muito a minha perspectiva aqui, assim, eu comecei a me negar, sabe, a apresentar performances e teatros antes de debates, exigir que o espetáculo fosse o próprio lugar de conhecimento, fosse colocado como centro do debate, como produção de conhecimento, assim como as mesas, né? E então todo mundo já sabe que nesse sentido aqui eu sou chata, eu parei realmente de fazer isso, porque senti que era improdutivo, assim. Mas eu achei muito legal a fala da Melissa, né, Melissa? Fiquei muito contente em saber que são adolescentes e queria compartilhar, então, com vocês uma pergunta que eu acho que é muito pertinente para o Instituto Augusto Boal, assim, e eu venho me sentindo um pouco meio só nesse lugar. Vou contextualizar por quê, porque como pensar o teatro dialético né, pelos jovens, esse é um hiato que muitas vezes nós temos aqui na universidade, de muitas vezes os estudantes estarem aqui no ambiente da universidade, da licenciatura, e aprenderem teatro, e quando chegam na escola pública, principalmente, o choque de realidade é muito grande, né? E não sabem lidar muito com o próprio realismo, né? Com o próprio realismo daquilo que se é mesmo, e não daquilo que se espera mesmo de uma realidade dramática. Então, eu fico muito contente, eu venho há muito tempo discutindo o teatro para a infância, o Rafael acho que está até, ele sabe, né, disso, assim, que eu venho discutindo teatro dialético para a infância, e numa perspectiva histórico-cultural, e contra-hegemônica. Então, assim, aqui mesmo acabaram de tirar a disciplina de dramaturgia para infância e juventude, que tinha um viés, porque sou eu que dou a disciplina, que tem um viés dialético, né? Então, eu acho que esse movimento que o Terra em Cena está fazendo é muito bacana, é um movimento de resistência, e que eu acho que a gente aqui, como pesquisadores, né, interessados, talvez poderíamos pensar numa rede que ampliasse, né, que apoiasse mais produções nesse sentido. Inclusive porque essa disciplina de dramaturgia para infância e juventude, ela é um campo que põe o adolescente e a criança como sujeito de direito e como protagonista da cena, né? Não só para reproduzir essas peças ou para trabalhar com líder, né, ou com outras peças do teatro dialético, mas para produzir as suas próprias peças dos contextos em que elas estão. Então, eu queria parabenizar, porque realmente é um projeto muito bacana, eu gostaria muito de dialogar com vocês, para que a gente tente fazer essa rede aqui também para Goiânia, Goiás, a gente começar a pensar um pouco sobre isso. E eu acho que a gente tem muito pouco material, sabe, Rafael, Simone,
Melissa, e eu acho que para esse público e também com esse foco pedagógico, geralmente a gente tem muitos materiais que são aí piagetianos, comportamentalistas, né, que não tem uma contextualização histórica bacana, então eu acho que investir nesse público é muito importante para a formação cultural. Eu vejo que principalmente aqui nesse momento que a gente está discutindo sobre, né, achei muito interessante a proposta do Rafael, até anotei aqui, né, essa feira brasiliense aí, de opinião, fiquei pensando como seria essa feira goiana de opinião, né, porque realmente, de fato, a gente está vivendo um horror, né, gente, novamente, assim, nós estamos, a gente está aí falando do golpe de 16, mas a gente está prestes a viver sei lá o quê, então, parabéns mesmo, assim, eu estou achando muito bom encontrá-los, e muito bom ouvi-los, e muito bom saber que os jovens fazem parte desse movimento. Obrigada. Cecília. Teu microfone. Gente, só uma coisinha. O Rafael vai precisar sair às 15h45. Então, é claro, na semana que vem a gente pode continuar o debate, enfim. Eu vou encerrar aqui. Tem a Sula e acho que depois da Cecília, né? A Sula e mais alguém tinha solicitado a palavra. Cecília, você conseguiu abrir? Não? Posso passar para a Sula, então? Vou passar para a Sula, tá? Enquanto você tenta abrir o microfone. Vai lá, Sula. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito interessante as falas, né? Dentro do sábado passado para hoje. Eu estudo a obra do Jorge Andrade, para mim é interessante todo esse envolvimento também do Jorge Andrade na feira, né? Que eu desconhecia. Porque muito se fala da questão do não envolvimento dele, da ida para a TV, então eu desconhecia essa participação, esse envolvimento dele ativamente na feira, mas hoje, para, né, nessa fala, pensar, parabenizar o Terra em Cena por essa, né, essa atividade de colocar essas questões, né, de dialogar com o nosso período histórico, e também essa questão também do movimento, né, que é muito importante. Eu sou filho de assentado, com muito orgulho, e sou doutoranda na Universidade Pública, com muito orgulho também. Então, trazer essas questões para a população rural é muito importante. Mas, pensando no diálogo, né, que me chamou a atenção, que foi da peça O Líder com o Juiz de Paz da Roça, pensando na nossa atualidade do contexto, como também dialogaria com outra peça, que é Como se faz um deputado, como se fazia um deputado, do França Júnior, onde hoje em dia, né, com o debate da volta do voto impresso, né, como não seria super atual para o nosso contexto, né? Então, como eu também dialogaria, né, essa questão do líder com essa questão. Mas é mais um comentário, não é muito uma pergunta, e a pergunta, de fato, que eu queria fazer é sobre a escola de teatro política, qual é o público da escola, como ela vem funcionando, e como que está esse contexto, né, de pandemia, para dialogar essas peças, né, num contexto onde ainda, né, a questão da tecnologia é bem complicada para o movimento rural. Mais ou menos era isso. Consegui. Vai lá, Cecília, então. Não, então, eu estou preocupada com o tempo, né? A gente já está passando um pouco do tempo. Queria agradecer, Rafael, viu, Rafael? Que você sempre me menciona, mas acho que nós temos que agradecer a Priscila.
que foi quem se deu o trabalho de organizar isso tudo, né, Pri? Muito obrigada, viu? Então, eu preciso contar uma historinha, mas eu vou ter que ser breve. Eu achei que era muito importante contá-la e fiquei muito aflita, porque não sabia como ligar o microfone. Pena que o Alexandre já foi embora, mas eu vou escrever para ele. Porque... Oi, que bom, então, que você não foi. Porque tem uma coisa que não está correta, digamos assim, um dado, uma informação que precisa ser corrigida. E como estamos no contexto de estudo, de escola, universitário, tem vários professores aqui, futuros professores, eu achei que era muito importante e que tinha que ser absolutamente a minha função esclarecer isso aqui. Então, vejam, em 2012, nós fizemos um grande evento no Sesc Pompeia, coordenado por Sérgio de Carvalho. Né? Chamava Pompeia Conta Boal. Tinha várias atividades, inclusive o Rafael veio. Então, eu estava um dia lá e se aproximou de mim um senhor que eu não conhecia, se apresentou e falou que ele chamava Ricardo Otaki. Ricardo Otaki, o filho da pintora, como vocês podem imaginar. Aí ele me conta a seguinte historinha, que quando ele tinha 16 anos, ele era um estudante universitário, e ele queria muito, com um grupo de amigos deles, fazer um curso de dramaturgia no Teatro de Arena. Então, foi lá e conversou com Augusto Boal e falou para o Boal, olha, você pode nos dar um curso de dramaturgia? Como o Boal topava tudo, né? Falou, claro, tudo bem. E eles começaram a assistir um curso de dramaturgia, e o Teatro de Arena era um lugar onde acontecia absolutamente tudo, mas não vou contar isso porque é muito longo, mas Rafael vai me ajudar, porque sempre esqueço o nome da criatura. Mas aí, um belo dia, o Boal apresentou para eles um senhor que era um camponês que estava se escondendo no Teatro de Arena. Diga aí, Rafael, quem era esse líder camponês? O Jofre Soares. Isso, Jofre. E apresentou, o Jofre contou a história para os meninos e os meninos se dispuseram a escrever uma história. Então, todo mundo meteu a colher nessa história, inclusive Flávio Migliaccio. O Ricardo, tá, que me contou isso, como se fala em espanhol, com pelos e señales, ou seja, com todos os detalhes. Contou como o Boal escrevia na Remington dele, com os dedos assim, era verdade, eu sou testemunha. Contou que até Flávio Migliaccio se meteu a escrever a peça. Então, Mutirão em Novo Sol é uma peça de escritura coletiva. É muito importante que isso seja resgatado. Infelizmente, o Sérgio de Carvalho já tinha, ou felizmente, enfim, já tinha publicado, atribuindo a autoria a Nelson Xavier. O que o Nelson fez foi resgatar um texto que estava perdido. Eu não vou criticar o Nelson, fica muito ruim, porque ele já morreu, não fica ruim falar mal de gente morta, mas também eu acho que ele devia ter resgatado a história inteira, porque é muito mais bonita essa história do que dizer eu escrevi tal ou qual peça, certo? Então, eu gostaria que os professores universitários aqui comecem a ensinar a história certa, né? Eu tenho retificado muitas coisas com relação ao Teatro de Arena e com relação ao Teatro do Oprimido também. Então, eu me tornei uma chata que está sempre colocando água na fervura. Mas aqui, no caso, acho que é muito mais bonito que essa peça tenha sido originada e escrita assim, por um grupo de gente, e não por uma pessoa. Então, pronto, era isso que eu queria dizer. Obrigada, Cecília. Antes de... Mara, então, a gente vai abrir aqui, né, para o Rafael, Simone, Melissa, Cintia e Mariana. Depois eu passo a palavra para você, tá bom, Mara? Da minha parte é bem breve, só nesse diálogo com a Cecília, quando o Nelson passa a peça para a gente, já era uma versão datilografada, amarelada, obviamente, que eram os anos 2000, 2006, 2007, com marcas, do MCP. Era a versão que ele montava no MCP, ou seja, o Nelson desembarca do Arena quando eles conhecem na excursão pelo Nordeste as ligas camponesas e o MCP, e fica por lá. E vira um dos diretores de teatro do MCP. E a versão tinha a seguinte autoria: Nelson Xavier, Augusto Boal, não lembro da ordem, Modesto Caroni e Dalton Trevisan. E depois vem essa informação que a Cecília tem, que na verdade a prática do trabalho ali foi coletiva, acho que a Cecília tem toda a razão. Acho que era isso, Natácia, é muito bom a gente poder construir experiências coletivas no eixo Goiânia-Brasília,
Para quem não conhece, o trabalho de doutorado da Natácia é uma tese importante sobre teatro dialético do Brecht. E, Sula, imagino que você seja irmã ou parente da Solange Engelmann, né? Então, que legal, que bom vê-las aí, a família Engelmann do MST. Irmã. Também com irmã, maravilha. Priscila, obrigado, viu? Eu, daqui a pouco, pessoalmente sou a Priscila, mas eu acho que se o debate continuar, Priscila, Mariana e todos os demais, é só por uma situação particular aqui, eu vou precisar de fato me ausentar. Mas parabéns pelo debate, até o próximo. Eu não sei se mais a Mariana, Simone, Cíntia, antes de passar para a Mara. Não, só respondendo rapidamente, Sula, acho que assim, o público da Escola de Teatro Político, primeiro, são pessoas que se interessam pelo assunto. A gente tem uma vertente política que está na coordenação, que são os movimentos sociais, as escolas públicas do Distrito Federal, universidade, mas é um espaço gregário, então estejam convidados a conhecer os nossos processos. A gente está montando o site da Rede Nostra América, mas por enquanto, pelo Terra em Cena, sempre no blog do Terra em Cena a gente socializa, ali, divulga e tal. E Natácia, com certeza a Melissa sabe falar melhor do que eu sobre o processo de montagem com jovens e tal, mas só fazendo a ponte com a escola, eu acho que essa questão da rede e falando como professora de escola pública, o que você traz é uma carência mesmo, assim, de experiências e de métodos, estratégias para trabalhar com teatro épico-dialético na educação básica. O que a gente tem construído, eu acho que é potente, é tanto no nível de subverter a burocracia do Estado, assim, de aulas de 50 minutos de teatro e criar outras possibilidades de experimentar mesmo uma montagem tal com os estudantes, que sejam potentes e ela cria uma dinâmica de circulação entre essas escolas públicas, em que o trabalho da Melissa pode ir para uma escola, assim como o do Adriano, que é outro professor, que não sei se está aqui hoje, também circula, e internamente isso vai dando corpo, eu acho, que para essas produções dentro do chão da sala de aula. Acho potente o que você traz, e não sei se eu gravei, voltei, acho. Acho que é potente o que você traz, muito me interessa também pensar nessas estratégias e métodos para trabalhar com a juventude e com a infância. Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu peguei o livro, que eu não lembrava da capa. Mas, Cecília, a capa tá limitada ao Nelson Xavier e ao Boal, mas dentro do livro tem essa abertura de dramaturgia coletiva, né? E acho que é uma questão legal. importante, né, para ser colocada. Esse livro está disponível? Tá fácil de achar, é fácil de achar para comprar? Não. A gente já fala dos livros, gente. A gente já fala dos livros, tá bom? Vamos... Melissa, acho que você abriu... Cadê você? Ah, tá aqui. Vai lá. Oi. Não, eu só queria falar aqui da dificuldade, às vezes, da gente trazer, né, o tema dialético para dentro da escola. Às vezes não é muito fácil, né? Então, assim, primeiro que a escola que eu estou, ela tem uma abertura na questão voltada, assim, que eu posso trabalhar o teatro em si, mas não é toda escola regular que tem essa possibilidade. O professor, ele tem que ser múltiplo, né, nas artes. Então, o teatro, realmente, ele fica muito limitado. Eu tive essa oportunidade. E o estar em rede, então, a escola, ela trouxe para mim uma visão melhor dessa coisa dialética que nem eu tinha como professora. Então, assim, eu tentei buscar, né, essa forma que seja, se foi através do mestrado, o Rafael me ajudou muito, foi meu orientador, então aprendi muito com ele, quis trazer isso para a prática, né, que é o meu chão ali da escola. Então, essas questões sempre foram muito, muito importantes para mim, né, com eles. Então, assim, gostaria muito de fazer uma parceria aí com a Natácia, na questão dos textos, inclusive, que são difíceis, né, de encontrar, assim, esses textos mais dialéticos. A gente tem o Brecht, tem muitos textos muito ricos para a gente fazer isso, mas a gente pode fazer essa parceria aí sim, viu, né, desses grupos, e a parceria só de estar rodando e estudando, né, levando oportunidade para
para esses adolescentes aí conhecerem uma outra perspectiva, né, de teatro, de fazer teatro, que geralmente eles estão muito moldados ali, né, naquele teatro básico, e principalmente em escola é complicado fazer isso, então foi uma oportunidade bem bacana. Obrigada, Melissa. Vai lá, Mara. O meu é oi, boa tarde a todos os colegas e professores. É só um comentário, eu acho que com todo esse movimento que eu tenho visto também, aí vendo a gente, eu acho que a gente podia propor era uma feira brasileira de opinião, porque eu acho que seria muito bom a gente difundir isso a todos os estados, porque eu acho que está havendo esse movimento comum, digamos assim, nas áreas mais ativas na cultura, pensantes, professores, filosofia, né? E todas as outras áreas também, né? Pedagogia, enfim, psicologia, acho que sociologia, acho que abrange tanto, que eu acho que seria muito propício esse momento que a gente está se aproximando, né? De eleições, de colocações, de tribunais, de CPIs. Eu tenho estado muito em contato aqui por questões da luta aqui do Caluche, com o pessoal, com os vereadores, e a gente tem falado muito no Teatro Legislativo do Boal. Então, eu disse, gente, nós estamos fazendo uma rede bem grande, ainda mais com essa facilidade desses encontros pelo Zoom. Então, era só uma proposta que eu estou me empolgando, gente. Desculpa se eu viajei um pouco. Eu quero, Mara. Vamos, gente, vamos. Queremos, viu? Tamo junto, Cecília. O Sérgio lá na SBAT já estava também querendo fazer isso lá 3 anos atrás. E a culpa é toda da Priscila aí, ó. O padre é a Priscila. A ideia, assim, só para encaminhar aqui, então, obrigada, Mara. Eu acho que quando a Cecília, né, vou resgatando, né, o que eu falei lá no início, sugeriu, né, que a gente, porque o Rafael, lá pela UNB, começou a transmitir os episódios que o Instituto Augusto Boal já produziu e que estão no YouTube, né? Não sei quem teve a oportunidade de acompanhar, são, acho que 46 episódios, né, Cecília? Eu acho que tem um número 46, né? Além dos 46, além deles, né, da feira, que não, aí, é claro, não ficaram circunscritos aos textos da feira, né? Tem algumas incursões também de uma dramaturgia contemporânea, latino-americana, sobre essa questão, né, que você pensa sobre a arte de esquerda também, né, não só sobre o Brasil, que eu acho que foi um interesse também do Boal, e é interesse desse curso se aproximar de outras experiências dos nossos vizinhos aqui, né. Então, acho que o Instituto, na verdade, já começou esse movimento aí, né, de tentar fazer uma feira brasileira, enfim, está distribuindo. Cecília, você falou que queria falar, né? Aqui pelo... Vai lá. Não, só repetindo, né? Na verdade, é uma feira brasileira um pouquinho mini, mas ela pode se ampliar muito mais, porque são dramaturgos que não são de São Paulo, mas que moram em São Paulo, esses primeiros que foram convidados e que escreveram para a feira, que está no YouTube e que vocês podem ver. De fato, são 45 ou 46 feiras, programas mini, e agora a gente está colocando os programas de Porquê Me Ufano, que tem outra proposta, mas também é interessante porque são textos de autores brasileiros, não é? De qualquer maneira. Não, o que eu queria, se no final você me deixa fazer um pouco a publicidade da Revolução na América do Sul. Quando você me falar, eu digo. Acho que a gente já está encaminhando aqui para o final, então eu acabei não fazendo as minhas questões, mas é isso, né? Depois a gente vai continuar. Mas só uma coisa aqui, por conta do comentário da Sula, eu também fiquei pensando muito no Jorge Andrade, e em algum momento queria ouvir sobre Vereda da Salvação, que é um texto de 64, é um texto que, né,
foi levado à cena pelo TBC em 64 e que trabalha essas questões também, né? Também baseado num fato real, né? Exatamente. O Jorge Andrade também está na feira, enfim. E é um texto que eu ouço pouco, enfim. No fundo, eu queria ouvir mais, né? Mas isso a gente conversa. Mas é um nome e um assunto, porque ali tem essa questão da religião, que eu acho que também é um fator importante para pensar o ontem e o hoje também, né? Super atual, né, essa peça. Exatamente. Tem interesse nessas ideias também, Priscila. Então, quem sabe a gente em algum momento consegue retomar para falar dos textos, né? Eu vi aqui do teatro dialético, alguém perguntou aqui no chat. Eu vou tentar fazer um drive com alguma bibliografia, legal. Né, que fique entre introdutório e um debate mais também no campo do Brasil, né, sobre teatro dialético, porque isso era uma questão também que eu ia pensar aqui, né, o quanto essas qualificações que a gente utiliza, né, que parecem simples, mas podem gerar muitas confusões e complexidade. Teatro político, teatro dialético, teatro épico, né? Aí é um debate talvez mais de forma e estrutura. E falando especificamente do líder, tem uma coisa que eu acho muito interessante na fala que a Mariana também mencionou, que foi, acho que me chamou mais a atenção, que é essa, né? Eu tenho a experiência somente os países adiantados podem fazer da teoria uma prática. Então, acho que tem uma coisa de consciência do Brasil como periferia do capitalismo que não sei se 64 estava tão evidente assim, enfim, era também um outro debate que eu acho que pode suscitar a partir dessa peça. Ou seja, tem muita coisa ainda para a gente conversar. A partir de uma fala, né? Oi? E a partir de uma fala da peça. A partir de uma fala da peça. Então, tinha um monte de coisa, assim, que acho que não vai dar tempo hoje, mas que a gente retome em algum momento, tá, gente? Então, eu vou dar a palavra para a Cecília para a gente encerrar essa parte até a gravação, tudo, para depois falar dos livros, tá bem? Vai lá, Cecília. Não, eu gostaria primeiro de propor que a maioria das pessoas que pudesse estar presente, então, porque a gente teve que mudar o dia, né? A próxima vai ser na sexta-feira e não no sábado, mas é que eu acho tão interessante, sou tão fã do trabalho que faz esse grupo, que é o grupo da periferia do Rio de Janeiro, que eu queria muito insistir para que a maioria de vocês e também possam convidar outras pessoas, e queria dar mais uma sugestão, se for possível, ler a peça Revolução na América do Sul, para que vocês possam ver com Wellington, porque ele vai dialogar com vocês, o que ele fez, porque ele respeitou muito o texto e, ao mesmo tempo, ele atualizou e ele adaptou. E seria muito interessante poder ver com ele se ele não libera o registro que eles fizeram do espetáculo, porque por uma questão de um dinheiro que eles ganharam, de uma lei aí, sei lá, de incentivo, parecia que eles tinham um compromisso que não podiam divulgar muito o espetáculo. Seria bom poder cotejar, sabe, o texto e conversar com ele do que eles fizeram e poder ver. Acho que alguém já viu aqui, não sei, Priscila, Rafael, Mariana, vocês já viram, né? Por favor, o que gente. Ele fez. E que é muito, muito bom o que ele fez. Realmente é um pessoal que tem muitíssimo talento. Só para fechar, então, próxima vez, Revolução, puder, leiam o texto. E lembrando uma fala que está hoje no Fórum de Teresina, que eu me tornei uma dita do Fórum de Teresina, onde eles lembraram que o ministro atual de Educação falou que a universidade não é para pobre. Então, eu conheci, ouviram bem, né? Vocês registraram? Universidade não é para pobre, disse agora o excelentíssimo ministro desse governo. E se o Fórum de Teresina falou, eu acredito que seja verdade, eu não escutei. Mas esse rapaz, Wellington, um rapaz de Nova Iguaçu, da periferia do Rio de Janeiro, eu conheci ele na Unirio, a convite de uma professora, e ele é pobre, estava na universidade, e foi o melhor espetáculo de Revolução da América do Sul que eu vi na minha vida. É isso.